Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 12, de 13 a 21. Esse evangelho começa contando que alguém sai do meio da multidão e pede a Jesus que possa fazer o seu irmão repartir com ele a sua herança. E assim Jesus responde: quem me fez juízo, árbitro entre vós, e aproveita a ocasião então para dizer: atenção, cuidado com a cobiça, porque a riqueza não poderá vos dar a vida não depende da vossa riqueza. Por mais rico que alguém seja, a vida não dependerá dos seus bens. E aí conta uma parábola de alguém que teve uma grande safra, um homem do campo que então não tinha onde guardar aquilo que ele colheu e pensa em construir um celeiro maior, dizendo: agora posso descansar, gozar a vida, porque afinal tenho para muitos anos. E a parábola termina Jesus dizendo: pobre homem não sabe que hoje mesmo sua vida será tirada. E diz: que adianta então o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? E deixa-nos, portanto, uma reflexão importante para o nosso tempo. Primeira coisa é perceber que o critério de justiça que Jesus utiliza não é aquele que aquelas pessoas no início dessa história queriam que ele utilizasse. Um critério humano, em que a gente divide as coisas igualmente. Mas ele nos fala de um outro critério, que é um critério que parte do Criador. Isto é, se aquilo que Deus nos dá é a vida que deve ser o critério de justiça e não os bens, porque os bens ficam e eles não podem nos dar vida. A vida não pode depender dos nossos bens. Portanto, se o critério é a vida, é então a partir dele que a gente justifica, que a gente tenta distribuir os direitos entre nós. O primeiro direito é o direito à vida. E aí a gente pode entender o quanto no nosso tempo de hoje, em um mundo tão marcado pela cobiça, pela vontade de acumular, pela concentração de riqueza nas mãos de alguns, vai contra a corrente aquilo que Jesus nos ensina. Esse evangelho, portanto, seria explosivo se a gente imaginasse todos os cristãos vivendo este evangelho ao mesmo tempo. Se a gente pudesse imaginar que todos aqueles que possam ter algum tipo de bem pudessem organizar a sua vida de maneira simples, eliminando todo luxo, supérfluo, ostentação, qualquer coisa que pudesse ir além do necessário. E ao invés de então gastar com essas coisas, pudesse gastar para melhorar a vida de quem está ao seu lado. Melhorar a vida apoiando, quem sabe, projetos de educação e cultura nos ambientes mais pobres, quem sabe estimulando o trabalho daqueles que têm uma renda muito baixa e, portanto, complementando a sua renda com algum tipo de iniciativa, ou como a gente poderia imaginar se ao invés de gastar, quem sabe, tanto dinheiro em um jantar entre amigos, ou quem sabe no carnaval ou em uma viagem, reservasse sempre uma parte e diminuísse, quem sabe, o seu padrão de expectativa para aquilo que você quer fazer, para que essa parte pudesse ser dedicada a uma obra que você conhece, uma obra de caridade, de amor, de serviço ao próximo. Quem sabe uma creche, um orfanato, quem sabe uma atividade que esteja acontecendo até no seu bairro, quem sabe ajudar alguém que está muito próximo a você, que luta muito para conseguir terminar a faculdade, trabalha durante o dia e à noite tem que estudar, mas o dinheiro para os livros nunca sobra. E assim a gente pode certamente descobrir entre aqueles que estão muito próximos a nós necessidades econômicas que são muito maiores do que a tua. E quem sabe você gasta R$ 100, R$ 200 a mais, quando poderia reservar aquele dinheiro para quem, ganhando R$ 800 por mês, 200, pode fazer uma grande diferença, enquanto que para outros talvez não. E a gente então imagina o quanto essa repartição da renda que a gente espera que também possa partir dos nossos governantes, encontre apoio em cada um dos cristãos. Não é? Quanto mais projetos de repartição de renda, de divisão, distribuição de renda, a gente pudesse apoiar nos meios políticos, maior então seria a nossa realização como cristão que vive esse evangelho. E a gente pode imaginar então quanto seria explosivo se toda a sociedade passasse então a ser contaminada por esse gesto, a renunciar tudo aquilo que pudesse significar um supérfluo ou um a mais nesta vida, para permitir aquele que tem a menos, tenha o mínimo necessário. E quanto seríamos mais felizes se percebêssemos que aquele dinheiro que nós, quem sabe, substituímos fazendo uma coisa mais simples e não tão feliz quanto, mas que permitiu, portanto, que aquela pessoa que trabalha conosco, na nossa casa, que é talvez um colega de trabalho, ou talvez é aquele que serve o café, que ajuda na limpeza no trabalho que você, na empresa onde você trabalha, e naquela semana, naquele mês, ganhou, quem sabe, uma ajuda um pouco maior para educar os seus filhos, para ter um instante de lazer, para ter um pouco mais de experiência de amor, de fraternidade, porque afinal percebeu
que a condivisão, que a partilha fez com que você se desapegasse dos seus bens, colocasse a tua esperança em Deus, se alegrasse mais com a alegria do outro do que, quem sabe, com a felicidade exclusiva, egoísta, que tantas vezes a gente cultiva com coisas supérfluas, que podem somente por alguns instantes nos trazer alguma alegria ou prazer, mas não nos faz ricos para Deus, como Jesus nos convida neste Evangelho. Nas pequenas coisas do dia a dia, podemos fazer muito para que este Evangelho possa ser de fato uma boa nova para nós e uma boa nova para os pobres, como Jesus mesmo nos pediu de fazer, anunciar a boa nova aos pobres. Em todos os campos, né? Podemos imaginar também os homens de igreja que poderiam reduzir os seus privilégios religiosos ou sociais para assim ter mais tempo e dinheiro, quem sabe, para também favorecer ainda mais as obras que já existem e assim permitir que esse testemunho solidário se expanda, se contamine, se espraie pela sociedade e a gente se sinta mais feliz, sendo mais humanos. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos.